Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu vos disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só traduziu do Davi, foi ela que fundou o Davi. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é muito bela. Continuamos no tempo pascal, dando continuidade ao livro do Atos dos Apóstolos, ao Evangelho de São João. E nós vemos hoje, na primeira leitura, que Paulo continua um viajante. Paulo, que fez 3 viagens missionárias, continua levando o Evangelho e obedecendo aquilo que Deus tinha pedido para ele. Paulo embarcou em Troade, navegou diretamente para a ilha de Samotrácia, depois foi a Neápolis, passou por Filipos, passou alguns dias em Filipo, depois foi para Macedônia, e no sábado fomos além da porta da cidade para pregar o Evangelho. Troade, Samotrácia, Neápolis, Filipos, Macedônia. Paulo era um homem incansável para levar o seu Evangelho. E a primeira leitura de hoje nos mostra, sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Eu fico imaginando Paulo. Ele não estava mais pregando, ele não estava num púlpito. Paulo estava pregando o Evangelho sentado, era uma conversa, era uma partilha. Muitas vezes o que aconteceu com Paulo acontece conosco. Para se pregar o Evangelho, não necessariamente precisa estar aqui, no alto, com o microfone. Mas Paulo, que não tinha nada disso, estava sentado partilhando sobre o Evangelho. Era uma catequese. Uma catequese como muitas vezes os pais fazem com os filhos, os avós com netos. Catequese de amigo com amigo que às vezes chama a atenção para dizer aquilo que o Evangelho nos fala. E imaginando que há 2000 anos atrás, Paulo levava o Evangelho desse jeito, eu ficava imaginando como é providente a liturgia de hoje para o dia de hoje. Afinal de contas, o Monsenhor Jonas entendeu o anúncio que Jesus fez aos apóstolos. Continuar através dos meios de comunicação aquilo que Paulo fez. Eu fico imaginando nos dias de hoje, com os navios, com os carros, com as motos, com os aviões, Paulo iria girar esse mundo todo levando o Evangelho. Porque o ardor de Paulo era um ardor de salvação de almas. E olhando para essa primeira leitura e pensando nos 30 anos do Davi, eu fico imaginando, o Padre Jonas entendeu. Se ele poderia celebrar uma missa para 100, para 200 pessoas numa paróquia, por que não colocar uma câmera atrás e fazer com que essa missa chegasse a milhares de pessoas?
Se 5 pessoas poderiam participar de um programa de televisão, por que não colocar câmeras e fazer com que esse evangelho chegasse na casa das pessoas? Entender a igreja nascente é entender o desejo do coração do fundador dessa obra. Hoje com avião, com carro, com moto, com navio, mas hoje também com tantos produtos que podem chegar ao coração das pessoas. Por que não só através das câmeras? Sim, pode chegar no coração de milhões de pessoas, mas por que não gravar isso? E fazer com que isso chegasse nas pessoas que não vieram a essa missa, que não vieram ao encontro, que não ouviram o que você ouviu? Por que não escrever e fazer com que pessoas lessem conteúdos que pudessem fazer com que elas tivessem um encontro pessoal com Jesus? Por que não gravar um CD de música, para que ouvindo a música, as pessoas pudessem ter um encontro pessoal com Jesus? É como uma metralhadora que atira lados, mas não para matar, para salvar almas. Atira para todos os lados porque quer atingir o maior número de pessoas, para que fazendo essa experiência com Cristo ressuscitado, a igreja não fique mais com 12 apóstolos, mas com uma multidão de exército. Com uma multidão de um exército que ama, que fez uma experiência e que se torna soldado para levar o evangelho dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. E hoje nós estamos tocando neste solo, pisamos num solo sagrado. A pedido de Deus, essa obra se iniciou, e há 30 anos atrás, daqui a pouquinho, em novembro, vamos fazer 30 anos deste Davi. Deste Davi que teve como superiora Luzia Santiago. Está aqui a superintendente do Davi. É lógico que o Davi daquela época não era o Davi de hoje. Venha cá, Lu. Afinal de contas, está aqui a presença viva dessa história. Você pode contar para nós como era o início do Davi? Que não é como hoje, com os meios de comunicação, com CD, DVD, mas que vocês saíam e levando os produtos, você, o Eto, o padre. Como que era o início de tudo isso há 30 anos atrás? Então, quando nós iniciamos a comunidade Canção Nova, em 1978, nós nos reunimos em Lorena, e de Lorena, o nosso bispo diocesano, Dom João Hipólito de Moraes, nos deixou ir para Queluz, onde era a nossa casa mãe. Tinha acabado de ser construída em 77. E nós nos perguntávamos, o que Deus vai querer de nós? 12 jovens, Monsenhor Jonas, que na época era o Padre Jonas, assim novinho como o senhor, né? Um pouquinho mais velho. E nós, todas as missas, nós perguntávamos, qual é a nossa missão? Por que estamos reunidos? Afinal de contas, para que Deus nos quer em comunidade? E foi aí que os sinais começaram a aparecer. Nós participamos de um encontro ecumênico e ali nós vimos os nossos irmãos evangélicos usarem algumas ferramentas para que as pessoas que participavam levassem as palestras. E interessante, poucos meses depois de participarmos desse encontro, nós estávamos na capela de manhãzinha, na missa, quando nós recebemos a presença de Dom Cipriano Chaves, que é o nosso beneditino do Rio de Janeiro, da comunidade Emanuel, veio trazendo um presente para o Padre Jonas.
disse: olha, Padre Jonas, eu estou aqui porque eu ganhei esse gravador de rolo e eu não sei assim o que fazer dele, mas eu pensei, eu vou levar lá para o Padre Jonas, a comunidade dele, quem sabe pode ser útil. Nós vimos, pegamos aquele gravador de rolo e pensamos, o que nós vamos fazer com isso? A gente não entendia nada, né? Quem sabe o que é gravador de rolo, quem já daquele tempo pode imaginar quanto que era esquisito aquele aparelho, né? E assim, meses depois, Padre Jonas encontrou-se com o Padre Eduardo, da século XXI, que na época nem tinha século XXI, era renovação carismática católica para todos os lados, com Padre Jonas, Dom Cipriano, Padre Eduardo. E o Padre Eduardo disse para o Padre Jonas: olha, eu consigo um duplicador de cassetes, eu quero dar para o senhor de presente, quem sabe é útil para a sua comunidade. E o Padre Jonas veio com um gravador de cassete, nós também não sabíamos, colocamos no altar, como sempre fizemos, tudo colocamos no altar. Mas havia na comunidade alguns jovens afoitos, como Saulinho, que hoje é o Padre Murilo também, aqui da nossa Diocese de Lorena, Paulinho Figueiredo, que hoje já está no céu, o Duda, que está em Fortaleza, e assim eram alguns jovens, e disseram: nós podemos começar a gravar essas palestras. O Padre Jonas se entusiasmou, falou: não, é isso mesmo, vamos começar a gravar essas palestras e vamos colocar à disposição nas experiências de oração, aqui em Queluz e por onde nós fomos. E aí começamos a gravar as moças e os rapazes e duplicávamos, e assim nós começamos o Davi. E do Davi várias coisas o Senhor começou a suscitar. Aquele estudo da palavra de Deus que o Padre Jonas nos ensinou, o estudo da palavra, o diário espiritual. Por que não colocar num livrinho? E aí nós fomos para Loyola e propomos: olha, será que não daria para a gente uma oportunidade de fazermos o nosso estudo da palavra, um livro para pôr à disposição das pessoas? E claro, né, logo a Loyola também se interessou e surgiu o nosso primeiro livro, que foi A Bíblia Foi Escrita para Você, de Monsenhor Jonas Abib, que é esse método que hoje nós fazemos, que é a Bíblia no meu dia a dia. E dali começaram a surgir as fitas, cassetes, começaram a surgir as palestras gravadas. Nós gravamos naquela década mesmo, vários discos, né? LPs. Em 1976, ainda antes da comunidade, nós gravamos o Amor Vencerá, que são músicas compostas pelo Padre Jonas. E quando nós iniciamos a Fundação João Paulo II, que é a mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação, o primeiro departamento que foi criado foi o departamento de audiovisuais. E por que se chamou Davi? Porque também nós nos inspiramos na Bíblia. Quando na Bíblia nós abrimos um dia rezando, como seria o nome desse departamento? Nós abrimos a Bíblia na passagem que fala do rei Davi. Falando ali sobre os homens sábios, os reis, saiu a passagem do rei Davi, que venceu Golias com as 5 pedrinhas. Então nós vimos que o Davi, departamento de audiovisuais, esse instrumento de duplicação de cassete, de gravação de discos, de livros e todas as coisas que hoje nós temos, ia se chamar Davi. Porque, na verdade, Davi é a missão da Canção Nova. Com 5 pedrinhas, Davi venceu o gigante Golias. Davi é pequeno, em proporção com a necessidade, com a realidade do mundo que nós existimos. Mas Davi venceu pelo poder de Deus. E o Padre Jonas sempre trouxe para nós como profecia que o Davi é o celeiro da Canção Nova.
é o celeiro da palavra de Deus, que onde não entra a rádio, as ondas da rádio, ou até a internet, modernamente falando, não chega, a televisão não vai, e lá, longe, está chegando um livro, está chegando um CD, está chegando uma música, está chegando um instrumento, uma ferramenta desse celeiro, porque Deus quer chegar a todos os corações, e para o Evangelho não há portas fechadas. A minha alegria, e eu fiz questão de estar nessa missa hoje, é porque a coisa mais gostosa do mundo é ser testemunha. Gente, a coisa mais gostosa do mundo. Acho que a única coisa que eu tenho na minha vida é ser testemunha. É ser testemunha do tudo como nasceu. Deus me escolheu, Deus pegou aquela Luzia, que era assim uma jovem imatura, uma jovem, mas idealista, cheia de vigor e acreditando nas promessas de Deus. Então eu quero louvar a Deus, porque o Davi está cumprindo a sua missão, mas é pouco diante da necessidade do mundo atual. Talvez muito mais necessitado do que nos nossos tempos, quando nós iniciamos. Realmente, nós precisamos ser esse celeiro. Nós temos que distribuir, como o Padre Jonas disse, escoar a palavra de Deus, escoar a palavra de Deus anunciada, como o Senhor está fazendo aqui, nesse mistério da fé, que é o centro de toda a igreja, a Santa Missa, mas escoar a palavra de Deus nos mais simples instrumentos de um livro, de até investir em pequenos lançamentos, mas não termos medo. É por isso também que surgiu o porta a porta, a beleza dos evangelizadores porta a porta, e tudo aquilo que nós lançamos não é para fazer dinheiro. Os nossos produtos são um dos mais baratos que existem, porque realmente, se o Padre Jonas disse, se ele pudesse, ele distribuía a Bíblia gratuitamente, ele distribuía os nossos CDs, os nossos DVDs, o nosso material, os nossos livros, tudo assim, generosamente, sem nenhum custo. Mas nós fazemos até questão, e isso é uma luta sempre do Eto e daqueles que trabalham com ele, de colocar nas mãos do nosso povo o mais barato possível, só mesmo preço de custo, porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser colocado assim, distribuído generosamente, a multiplicação dos pães. Hoje as pessoas veem a Canção Nova e olham essa estrutura bonita, grande, centro, rincão, essas construções, e se esquecem que em 1977 a Canção Nova ela surgiu de um evento. Foi num evento que o Padre Jonas fez um apelo. Naquele evento em que ele perguntou àqueles jovens quem queria dar um ano da sua vida. Essa mulher aqui do meu lado, viúva, ela acreditou na palavra daquele padre. Ela não acreditou nisso que vocês estão vendo. Ela não acreditou na estrutura, ela não acreditou, porque isso não existia. Mas ela acreditou que a palavra daquele padre vinha de Deus. E até hoje ela não largou dele. Do nosso querido Monsenhor Jonas Abib, desde o início até o dia de hoje. Obrigado. E a única coisa que eu peço a Deus, e quero pedir a todos os colaboradores, por todos os colaboradores do Davi, Departamento de Audiovisuais, e a todos nós, o dom e a graça da fidelidade. É só isso. Faz-me fiel, Senhor Jesus, faz-me fiel. A fidelidade é o maior tesouro, maior dom que o Espírito Santo
pode nos dar. Faz-nos fiéis, Senhor Jesus, faz-nos fiéis. Porque Deus conta conosco. Todos somos colaboradores. Todos estamos construindo o reino dos céus. E nenhum trabalho, nada é desvalorizado quando nós fazemos para o Senhor. Mesmo quando as pessoas não dão valor, ou não percebem a nossa presença, ou não nos elogiam, ou não nos reconhecem, é para Ele, é para o Senhor. E é por isto que tem valor. A fidelidade é o que nós precisamos. Fazei-nos fiéis, Senhor Jesus. Fazei-nos fiéis. Porque estamos construindo juntos um mundo muito melhor. E Ele quer contar conosco. Amém. Amém. Vamos cantar então esta música. Faz-nos fiel, Senhor. Você pode ir ficando em pé. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. Há uma carreira a correr. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. Levanta os seus braços, vamos cantar do início. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Pedindo a Ele essa graça, faz-me, Senhor, faz-me fiel. Faz-me fiel. Mais uma vez, vamos cantar isso de novo. Faz-me fiel, faz-me fiel, precioso. Faz-me. Mais uma vez, faz-me fiel. Faz-me fiel. Há uma carreira a correr. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. E o Evangelho vai chegando na nossa casa, na nossa família, porque o Senhor quer que ele se multiplique. O livro, o CD, o DVD, a pregação, o áudio, quando ele é escutado, quando ele é lido, quando ele é vivenciado por você, ele te faz um apóstolo. Você, cristão, se torna mais um propagador dele. E é isso que a Canção Nova quer. Que você, fazendo a experiência de Jesus, você leva ele para sua casa, para sua família, para os seus amigos, para o seu emprego. Que você distribua o bem que Deus te fez para as pessoas que você conhece. Porque o Senhor está formando um exército fiel, porque Ele está voltando. Os produtos estão chegando na casa das pessoas para preparar um povo bem disposto, porque Ele está voltando. Porque a sua vinda é breve, porque Ele vai voltar. E é por isso que nós devemos estar preparados, para quando o Senhor voltar, encontrar este povo bem disposto. Que a minha e a sua santidade de vida apresse o Senhor, porque Ele está chegando, porque Ele está voltando. Por isso nós precisamos ser fiéis. Você pode fechar os teus olhos. Nós no início desta celebração rezamos pelos nossos, pela nossa casa, pela nossa família. Agora eu te convido a rezar por você. Vai dizendo: Senhor, faz-me fiel. Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel ao Evangelho. Eu quero ser um propagador do Evangelho. Dá-me a graça de levar o Teu Evangelho na minha casa, na minha família. De ser um propagador do Evangelho no meu trabalho, no meio dos meus parentes.
Eu quero ser um evangelizador, eu quero ser um propagador da tua palavra, Jesus. Faz-me viver uma experiência contigo. Faz-me que a experiência que eu vivo contigo eu possa reproduzi-la, Jesus, para os outros. Dá-me o teu sorriso, Jesus. Dá-me a tua acolhida, Jesus. Dá-me o teu abraço. Dá-me as tuas palavras. Que as tuas palavras possam tocar na minha casa, na minha família, nas pessoas que eu amo, nas pessoas que ainda não te encontraram, que não viveram uma experiência. Faz-me fiel, Senhor. Eu quero ser fiel ao teu evangelho. Eu quero dar a vida por ele. Eu quero lutar por ele. Eu quero viver esta experiência contigo ressuscitada. A experiência que mudou a vida de Maria Madalena. A experiência que mudou a vida dos apóstolos, que mudou a vida dos santos. Eu quero, Senhor, viver esta experiência. Eu quero propagar esta experiência para todos. Faz-me fiel, Senhor. Faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus. Faz-me fiel. Solta a sua voz e canta essa oração. Faz-me fiel. Faz-me fiel. Mais uma vez do início. Faz-me fiel. Faz-me fiel. Faz-me fiel. Faz-me fiel. Levanta os seus braços. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver. Faz-me fiel. Há uma carreira a correr, há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver. Faz-me fiel. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!